Meus amigos da minha terra, usem máscaras. Nessa vida tem hora para tudo. E agora é hora de evitar aglomerações, é hora de usar máscara. Mas principalmente é hora de união. Juntar forças, não pessoas. Estamos no momento mais crítico da pandemia, hospitais lotados. E vidas sendo perdidas. Eu conto com você e você pode contar comigo. Campanha Hora de União. Apoio Grupo Tati de Comunicação. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Tati. Agora no Grupo Tati de Comunicação, programa Interação. Interação, na tarde inteligente Tati FM e TV Tati. Na comunicação, Pedro Leão. Solta o rugido do leão! Quarta-feira, dia de tarde saudável, na multiplataforma da tarde inteligente do Grupo Tati de Comunicação. O programa que leva informação útil, entretenimento de qualidade e prestação de serviços para você internauta, você ouvinte, você telespectador, através da Tati FM 91,3 para mais de 200 cidades. Tati FM. Estamos também na mais amada, mais querida, mais tradicional de Ribeirão. Tenho certeza que você sabe que eu estou falando da nossa Rádio 79. Rádio 79. Nos canais 22 e 522 da NET e no canal 32.1 da TV Digital Aberta. Grupo Tati. Você ouvinte, você internauta e você telespectador pode curtir, comentar, compartilhar, fazer parte do Interação, meu filho, fazer a programação junto com a gente através do www.facebook.com/Grupo Tati, com trabalhos técnicos dele, o mais tchucu-tchucu das nossas tardes, Rodrigo Arantes. Oi, tio! Oi, tio! E você manda, meu filho, um zap pra nós, pra gente ficar pertinho. 16 9211 21 25, 16 9211 21 25. Olha só, tô apanhando, viu, Rodrigo? Solta o rugido do leão aí, porque eu tô apanhando dessa máscara aqui. Hoje eu troquei de máscara e não acostumei direito com ela, não. Olha só, Anne de Souza. Opa, boa tarde, Pedro Leão. Viva o Interação ao vivo, agora na nossa tarde. Tem gente ligando pra nós aqui no WhatsApp do programa, ó. Vamos ver, Wagner tá ligando pra gente. Wagner, ao vivo não dá pra te atender. Manda uma mensagem escrita que a gente lê aqui, Wagner. A gente lê. E olha só, o programa hoje é todo voltado para o bem-estar da nossa população. Começo direto no editorial e depois a gente segue no nosso Tarde Saudável. Dr. Arthur Carvalho tá vindo aí, hein? Vamos pro editorial? Editorial Interação. A opinião de quem vive o dia a dia da cidade. Bom, Ribeirão foi para a fase laranja da pandemia do Covid-19. Estávamos na amarela, mas fomos para a fase laranja. Mas setembro é o mês amarelo. Setembro continua amarelo, porque é o mês da prevenção ao suicídio. Minha gente, é um assunto complicado que a gente está aprendendo a forma de tratar ele. Eu acho que a questão não é falar ou não falar sobre o assunto. A questão é encontrar uma forma de como tratar o assunto, é encontrar a forma de como falar sobre o suicídio. Precisamos conversar. Você precisa conversar com seu amigo, você precisa conversar com seu familiar, com seu
companheiro de trabalho. Precisamos procurar tratamento. Não é frescura. Depressão é coisa séria. Quando uma pessoa sente um mal do coração, ela procura um cardiologista e todo mundo isso trata normalmente. O cérebro é um órgão diretamente ligado às emoções. Qual a diferença de procurar um médico que cuida desse órgão, que cuida da nossa mente? Um terapeuta, um psicólogo, principalmente um psiquiatra. A gente precisa tratar com mais naturalidade os nossos problemas relacionados à cabeça, às emoções. Então, a gente precisa sempre reforçar que a depressão e os males da mente é uma coisa séria. Você está passando por um problema e procurando ajuda? Conversa com a gente, acompanha o programa de hoje. Você não está sozinho. E a gente está aqui para te incentivar a procurar ajuda. Você ouvinte, você internauta, você telespectador que está nos ouvindo e que está passando por um problema, você é importante. Se não quiser conversar conosco, procure seus familiares, seus amigos. Procure as instituições de saúde pública. Você vai encontrar formas de achar um tratamento. E falar sobre é a melhor solução, é o início. Existem vários grupos de ajuda, como o CVV, por exemplo. A gente precisa falar sempre sobre o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. A gente vai trazer sempre aqui no Interação e no Tarde Saudável psicólogos e terapeutas para participarem do nosso programa nesse mês e depois também para deixar claro para todos a importância dessa atenção, para deixar claro para todos que é importante procurar ajuda e que há várias pessoas passando pelos problemas da depressão. Não é drama. Juntos nós somos mais fortes. E você não está sozinho. Solta o rugido do leão, Rodrigo. E para continuar esse assunto no nosso Tarde Saudável, eu recebo aqui o meu companheiro de quartas-feiras. E às vezes a Tarde Saudável pode mudar de dia, viu, gente? Ele tem agenda atribulada, se ele tiver de plantão, a gente vai adequar, não vai deixar de falar de saúde e principalmente de saúde preventiva. A gente aqui, se for preciso, a gente vai falar de formas de remediar, mas a gente prefere prevenir. Dr. Arthur Carvalho, seja bem-vindo ao Interação. Pedro, é sempre um prazer enorme começar a tarde com você. Eu acho que eu não poderia ter traduzido de uma forma mais bonita, mais fácil de ouvir, do que como é falar sobre suicídio de uma forma leve, educadora, em que todos temos que estar juntos por esse motivo, porque juntos somos mais fortes. Vai ser um prazer estar essa tarde com você. Temos muitos assuntos pela frente e um convidado excepcional que a gente vai receber daqui a pouco. E olha só, a produção estou enviando para você aqui, Gleice Lira, talentosa, competente, grande jornalista, já está com um vídeo aí, produzido pela equipe do Grupo Tarde de Comunicação, um vídeo que vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai agradar os nossos telespectadores, ouvintes e internauta. Gleice, obrigado. Solta um rugido do leão para Gleice aí. Aí, para você, Gleice, obrigado pela força aí. Vamos soltar o vídeo e já já a gente vai convidar o nosso convidado mais que especial. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Que maravilha! Obrigado, Gleice, por essa dica. Parabéns ao Grupo Tarde de Comunicação e parabéns ao CVV por esse vídeo institucional. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma instituição muito importante. Olha só, nosso convidado de hoje
Eu vou ler o currículo e você convida ele, tá bom, doutor Arthur? Ele é psicólogo, é o doutor Vinícius Borges, psicólogo, pesquisador, professor. Ele é autor de artigos científicos, capítulos de livros até com circulação internacional. Ele possui uma sólida formação acadêmica, tem o título de doutor em saúde mental pela USP, mestre em análise de comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, é psicólogo, bacharel e licenciado pela Universidade Federal de Uberlândia. Ufa, meu Deus, preciso até respirar de máscara para ler todo esse currículo. Doutor Arthur, chama o nosso convidado aí. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, o prazer é todo meu e não teria como não aceitar esse convite. O Vinícius é um grande amigo, já teve várias vezes na TV Tati com a gente, já falamos sobre a neurociência do amor, sobre linguagem corporal. Por sinal, Pedrão, ele é o cara que sabe ler a nossa mente completamente. Especialista em expressões corporais, em expressões faciais. A gente nunca consegue mentir para esse cara. Meu Deus do céu! Doutor Vinícius, é uma coisa... Olha, eu já vou sempre pro lado aí das artes, né? Tinha uma série que eu gostava de assistir muito, que chamava Lie to Me, e ele desvendava os crimes, lendo as expressões faciais e corporais dos criminosos. É mais ou menos um pouquinho dessa ciência também que você domina e estuda? Bom, assim, não é tão teatral quanto na série, mas é mais um viés científico, né? Então a série tem uma série de ficções ali e tudo mais, mas é curioso você ter falado nisso, porque a série Lie to Me, ela foi supervisionada pelo Paul Ekman, que é o maior cientista vivo em atividade até hoje, no estudo das expressões faciais da emoção. Então tudo que está na série ali, tirando a história que é fictícia, mas em termos de expressão facial é muito verdadeiro. E a gente tenta entender um pouquinho nessa área também, mas mais para identificar quais emoções são expressas pela face, não a mentira em si, né, que é o meu trabalho. Pedro, eu acho que uma coisa interessante para a gente falar aqui, e até informar o público do porquê que a gente está chamando o Dr. Vinícius, que além de especialista em expressões faciais, que é o que a gente está brincando aqui, ele também é especialista em outras áreas que envolvem saúde mental. Trabalha com atenção clínica a pacientes no dia a dia e também com estresse precoce, que ele vai poder conversar mais para frente, mas é como é que traumas no começo da vida acabam refletindo na psicologia em anos mais para frente. Enfim, ele é um cara excepcional para a gente conversar no Setembro Amarelo. Olha só, doutor Vinícius, o senhor pode arrumar um espacinho nessa sua agenda, porque antes de começar o programa, eu vou falar no ar, porque aí depois fica feio você falar não, né? O doutor Arthur e eu já discutimos várias pautas que eu tenho certeza que vai ajudar todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Mas, focado no Setembro Amarelo, a imprensa, a mídia, há uma discussão sempre entre nós jornalistas em como tratar o suicídio, né? Eu acredito que já não dá mais para a gente não falar sobre esse assunto. A gente precisa encontrar formas de como falar, principalmente na mídia. O senhor acredita que existem formas de se falar sobre esse assunto? E quais seriam essas formas? Perfeito, acho que é uma excelente pergunta, né? É importante dizer que o suicídio ele é um problema de saúde pública, primeiro, né? E ele não deve ser só colocado na conta do indivíduo, certo? Agora, a forma de falar sobre o suicídio é sem tabus. Eu acho que o principal ponto é isso, é falar sem tabus, né? Pessoas, sim, têm vontade de se matar quando a vida não parece boa, né? E quando acontece essa comunicação, ela não deve ser encarada pelas pessoas, familiares, amigos, como tentativa de chamar a atenção, né? Mas sim como um pedido de auxílio. Porque o maior fator de risco para o suicídio é justamente a tentativa prévia
e ter tido a ideação suicida antes, né? A ideação é o pensamento sobre como se matar, né? Então, isso começa de uma forma mais simples, do tipo, ai, seria tão bom se eu tivesse morto, agora eu não teria que passar por tantas dificuldades. Isso vai evoluindo para pensar numa forma de se matar e, de fato, fazer uma tentativa mais letal, né? Então, é preciso falar, assim, sobre suicídio e sem tabus, preferencialmente. Vontade de se matar, de tirar a própria vida, não é sinal de fraqueza. É sinal de desamparo de uma sociedade que impõe uma série de questões ali que o indivíduo não está sabendo lidar. Pedro, eu trouxe alguns dados interessantes para a gente, justamente para enfatizar o quanto que é importante a gente falar sobre saúde mental. Nesses meses, nesse ano, a gente escuta falar sobre corona o tempo inteiro. Em todas as mídias, no rádio, na TV, em quem que você encontra na rua. E os números do corona chegam a 900 mil mortos. Mais ou menos nesses últimos 10 meses, quase um ano. Mas você sabia que quando a gente fala sobre suicídio, a média pela Organização Mundial da Saúde é de 800 mil mortos todos os anos? É quase o mesmo número de vidas perdidas pelo corona. Mas a gente fala muito pouco sobre saúde mental, sobre prevenção da saúde do nosso cérebro, e a gente deveria estar falando mais. Não precisa ser da mesma forma como uma pandemia global, mas com certeza merece mais o nosso interesse. Com certeza. Olha só, a gente tem já a participação dos nossos ouvintes aqui, a Márcia Silva. Pedro, essa especialidade de psiquiatra é muito grave. Ela está falando de Ribeirão Preto, não temos médicos. Não tem hospitais, não tem vaga. As pessoas psíquicas ficam dias e dias em um pronto-socorro à espera de uma vaga. É um problema, sim, de saúde pública, como disse o Dr. Vinícius, e as autoridades elas têm virado um pouco as costas para os tratamentos psíquicos. Ela falou, já me reuni com o chefe da psiquiatria através do Conselho Municipal de Saúde, porque só quem passa por esse transtorno sabe, principalmente o paciente. O Conselho Municipal cobra investimentos nessas áreas, não temos médicos. Doutor Vinícius, eu acredito que a terapia, os tratamentos psicológicos, psiquiátricos, mas principalmente a terapia não medicamentosa, ela deveria ser um investimento dos governantes. Porque uma sociedade que passa mais por tratamentos terapêuticos, ela custa menos para o poder público em outras doenças, em tratamentos psiquiátricos medicamentosos. A gente poderia ampliar isso para o político, o administrador público que investe em esporte, em lazer, em cultura, ele também trata melhor os males psíquicos, e a gente tem uma sociedade mentalmente menos doente num geral, né? Falta ainda investimento na prevenção psíquica e terapeuta no nosso país, publicamente falando. Acho que essa é uma questão de relevância pública muito grande, né? É importante dizer, assim, até fazendo um comentário do que o ouvinte falou, né? Sim, a gente tem problemas de vagas e tudo mais, mas é importante frisar que Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade referência no Brasil para o tratamento de saúde mental, né? Inclusive, a própria Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, ela tem um dos únicos programas do Brasil de pós-graduação que é CAP7, né, que é a nota máxima, e produzindo muita pesquisa de qualidade. Então, Ribeirão Preto é um polo científico para saúde mental. Só que isso precisa chegar mais ao público final, com um aumento de vagas, leitos de internação e tudo mais. Investir na saúde mental é investir também na qualidade de vida da pessoa. Veja bem, eu falei saúde mental e não doença mental, né? E a prevenção, ela sempre custa mais barato do que a remediação depois. Então, estratégias preventivas que vai lá desde das UBSs, né, PSFs, por exemplo, elas são super importantes.
né? Então seria muito legal que as pessoas que chegassem nesses postos de saúde, elas passassem por uma triagem, um rastreamento, para ver se elas têm algum problema, né, associado a algum transtorno mental. E veja bem, transtorno mental não é doença mental, tá? Transtorno mental é tudo aquilo que transtorna, que gera prejuízo. Então, se a gente cuida disso na base, é muito mais fácil e menos dispendioso para o Estado, para a União, tentar remediar isso lá na frente. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, Pedrão, que um dos pontos que o Vinícius falou, a gente pode traduzir para que a saúde, ela tem que ser um processo. E todos os pontos desse processo têm que estar funcionando corretamente para que o resultado final seja positivo. Então, sem uma boa entrada no serviço, com uma atenção primária, sem os profissionais especializados, como os que temos no CAP7 daqui de Ribeirão Preto, sem uma boa prevenção, ou uma educação, ou rastreio da população, sem todas essas fases, o sistema cai. Então a saúde tem que ser um investimento integral em todos os campos. E é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera dos nossos políticos, isso que a gente tem que cobrar também, né? Com certeza. Com certeza. Perdão pela palavra aqui. Imagina, doutor. Eu costumo dizer que a saúde mental é um dos nossos maiores ativos, né? Sem saúde mental, a gente não consegue funcionar bem, a gente não trabalha. Então, só um dado curioso, em 2015, saiu uma pesquisa, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, falando que em 2020, era uma expectativa deles, é que a depressão seria a doença que mais incapacitaria no mundo inteiro. Né? Mas, bem antes disso, né, em 2015 mesmo, já se tornou esse transtorno que mais incapacita, né? E dentro desse cenário de pandemia agora, é muito curioso como a saúde mental aumentou a procura por isso tudo. Então, o cuidado com a saúde mental reflete também na produtividade, no trabalho das pessoas. Olha, Lisete Heck, boa tarde, Leão. Isso mesmo, o falar é essencial. Eu tive vergonha de falar. Fui levada na marra, digamos assim, pois pensei até em suicídio. Isso tudo me levou a uma síndrome do pânico. Faço tratamento há 8 anos. Com a pandemia tive crises. Agora estou mais controlada. Não é frescura, não é falta de fé. Vamos ficar atento. Paz e bem a todos. Obrigado, viu, Lisete Heck, sempre presente aqui na nossa programação, por compartilhar isso. Eu tive uma síndrome do pânico, eu lido com isso até hoje. Hoje eu não dependo mais de nenhum tratamento medicamentoso. Aprendi a lidar com as minhas crises e tive crises em momentos assim inesperados, né? Porque muitas vezes a gente imagina que as crises vão vir em momentos como esse da pandemia, e não. Eu tive crise durante viagens, durante momentos de muita alegria, e hoje sei que sofro da síndrome do pânico e aprendi a lidar com essa doença e também com as crises quando elas vêm, como aí no caso da Lisete. É lógico que a gente sempre tem aqueles horários, né? O nascer do dia, o entardecer, os dias chuvosos que nos fazem, nos afetam mais, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. É claro que, como tudo na vida, contribuem aí para esse momento nós que estamos falando, a prática de esportes, eu acho que tem um contato com a espiritualidade, uma boa alimentação. Mas, doutor Arthur e doutor Vinícius, o lazer, os momentos em família, encontrar aí alguém que te complete na vida. Mas, além disso, quais são as outras dicas que vocês dois têm para quem está se sentindo mal nesse momento? E a gente sabe que a gente tem uma grande maioria do nosso público aqui não tem acesso a convênios e dependem do tratamento público e muitas vezes não sabem como buscar esse tratamento no SUS. E a gente sabe que tem tratamento. Então eu quero que vocês deem as dicas para quem está em casa e depois, é claro, para quem está precisando procurar um tratamento fora de casa. Perfeito. Eu acho que o que a gente pode começar conversando, Pedrão, é que a saúde mental, ela depende completamente da saúde do resto do corpo. A gente não consegue separar as duas. Então não tem como a gente pensar num cérebro saudável se primeiro as comorbidades do corpo não estiverem controladas.
Então, para um paciente ter uma boa saúde da mente, a diabetes, a hipertensão, o colesterol, o hipotireoidismo, algumas deficiências de vitaminas, como a vitamina B6, a vitamina B12, tem que estar tudo correto, porque senão isso gera transtornos mentais e a gente gera um ciclo vicioso ao redor disso. Pegando esse ponto da atenção integral da saúde, depois eu passo a palavra para o Dr. Vinícius, isso faz sentido quando a gente pensa em saúde da família, nos núcleos de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Esses são os ambientes que tem que acompanhar as pessoas durante a vida inteira. É um médico que você vai, ele fica geralmente perto do seu bairro, tem como você descobrir pelo site da prefeitura qual que é o núcleo de saúde da família que abrange o seu bairro. É só marcar uma consulta, que é grátis, isso está incluso dentro do SUS. Vai no núcleo da saúde, que o médico vai te acompanhar de uma forma integral, controlando todas as doenças e até indicando para especialistas se forem necessários, no caso de um cardiologista, numa hipertensão arterial descontrolada, ou até de um psicólogo, no caso de um transtorno mental, algo que precise de mais atenção. E Dr. Vinícius, para a gente continuar nesse tema, o que você tem a dizer, se você concorda ou não, sobre a importância, por exemplo, de relação com amigos, relações a longo prazo, amor, para a gente estabelecer uma boa saúde mental para o resto da nossa vida? Ah, perfeito, assim. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes o que eles valorizam mais na vida deles. Muitos me dizem, família, Deus e etc. E aí eu peço para eles me perguntarem também o que eu valorizo. E aí eu digo para eles assim, as duas coisas mais importantes da minha vida são o meu corpo e o meu tempo de vida. O meu corpo por quê? Porque é a máquina que eu tenho para interagir com o mundo. E eu preciso que o meu corpo esteja funcionando bem. Né? Então eu preciso ter dormido bem, ter me alimentado bem, ter descansado, né? E eu preciso também gerenciar muito bem o meu tempo para incluir nele várias atividades, por exemplo, atividades que valorizam não apenas o trabalho, que normalmente ocupa a maior parte do nosso dia, mas também atividades que valorizam o relacionamento, o desenvolvimento pessoal, né, e a nossa saúde. Então, se você conseguir incluir no seu dia essas atividades, nessas que valorizam essas 4 grandes áreas, mais uma vez, relacionamento, trabalho, desenvolvimento pessoal e saúde, você vai ter uma noção de vida mais equilibrada. E aí, só fazendo uma comparação, usando uma metáfora, né, às vezes, um carro de Fórmula 1, por exemplo, quebra. E muitas vezes isso é impensável, né? Por que um carro de Fórmula 1 quebra, se é tecnologia de ponta e tudo mais? É porque todas as peças dele estão sendo usadas na potência máxima, né? E a gente precisa ter esse discernimento, de entender o quanto a gente está forçando demais a nossa máquina, o nosso corpo, certo? Se o nosso corpo não estiver bem, a gente não interage com o mundo e aí não sobra tempo para as coisas mais importantes, como alguns pacientes falam, a família, os amigos, o trabalho, Deus também. Se você não cuida bem do seu corpo, você em tese não honra aquilo que você recebeu de presente, né? Então é super importante estar tudo em dia para a gente ter um bom funcionamento. Fantástico. Pedro, quero te fazer uma pergunta e primeiro acrescentar uma informação aqui sobre um trabalho que foi realizado em Harvard em 1938. Peraí, Harvard nos Estados Unidos em 1938. Então segura um pouquinho aí, Dr. Vinícius, dá uma seguradinha aí também. Eu vou para um rápido intervalo. Já tem a pergunta, a informação do Dr. Arthur. Tem pergunta dos nossos internautas, ouvintes e telespectadores, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. O assunto está muito bom, é muito relevante, é muito importante. E aí a gente continua ele depois do intervalo. Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo bem, doutor Arthur? Com certeza. Interação volta já.
Vem aí o Semi-Extensivo Turbo do Coruja Sábia. O melhor conteúdo no menor tempo, pois vestibular é eficiência. Aulas com professores 10 vezes campeões no Enem. São mais de 1000 aulas rápidas de revisão, simulados quinzenais, além de milhares de exercícios para você resolver e um curso de redação completo com redação corrigida toda semana. E tá com dúvida? Nós temos plantões online ao vivo. Os primeiros lotes já estão à venda com preços especiais. Saiba mais em corujasabia.com.br. Tudo que é bom pode sempre ficar melhor. Por isso, São Francisco se juntou ao sistema Apvida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades, com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples, assim. São Francisco agora com a força do sistema Apvida. Apvida, saúde pra valer. Atri é Fiat, Fiat é Atri. Mobilike 1.0 Flex 2020 completo por 40.990 ou entrada de 20.495 mais 60 vezes de 499. Argo Drive 1.0 Flex 2020 com itens de série por 49.990 ou entrada de 24.995 mais 60 vezes de 599. Atri Fiat Francisco Junqueira 2873, ligue 2101 6000. Perceba o risco, proteja a vida. De 3 a 13 de setembro, nosso coração vai bater mais forte. Chegou a Semana Brasil. Vamos celebrar nossa independência e viver esse momento que traz ofertas para você. Movimenta o comércio, gera empregos e ajuda o Brasil a crescer. O cuidado com a nossa gente continua. E também estamos cuidando da nossa economia. Saiba mais em gov.br/Semana Brasil. Semana Brasil. Vamos em frente com cuidado e confiança. Governo Federal. Voltamos com Interação. Voltamos com Interação na tarde inteligente da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. E agora para informação e pergunta do Dr. Arthur. Sempre faz bem pra gente estar perto de pessoas que a gente gosta. Amigos, família, um apoio social faz bem não só pro nosso sentimento, mas pra nossa saúde mental também. E foi essa informação que um grupo de Harvard chegou com um estudo que começou em 1938 e durou 75 anos. Eles estudaram tanto estudantes de Harvard, que é uma faculdade dos Estados Unidos, como também pessoas de um bairro extremamente pobre de Boston. E Pedro, olha que resultado fantástico. Depois de 75 anos de estudo, o estudo mais longo da humanidade, eles chegaram à conclusão que não é a fama, não é o dinheiro e não é o sucesso que fazia essas pessoas felizes no final da vida. E sim era a qualidade das relações pessoais que elas tinham com a família, com os amigos mais próximos, dentro do seu trabalho. E para ficar mais concreto ainda, se chegou à conclusão de que ter um relacionamento a longo prazo, ser casado, ter um parceiro, uma parceira a longo prazo, aumenta em até 3 anos a sua expectativa de vida. Olhe como que as relações sociais ao nosso redor têm um impacto tão gigantesco na nossa saúde e na nossa saúde mental. Que maravilha! Por isso que o Rodrigo Arantes é só alegria. Abre aqui pra gente, mostra o estúdio, dá um tchau lá pra sua esposa. Abre aqui, dá um tchau, porque ele tem uma relação concreta, forte. Dá um tchau pra ela. Por isso que esse garoto é só sorrisos. Eu vou pedir pra sua esposa mandar um vídeo na próxima participação do Dr. Vinícius, falando que te ama, e vou pedir para ele fazer uma leitura do rosto e corporal dela pra gente saber se ela tá falando a verdade, tá? Combinado? Ixi, como ela chama mesmo? Naira, será que ela tá assistindo? De vez em quando ela aparece aqui, solta um rugido do leão pra Naira aí. Solta um rugido. Aê, oi Naira, querido, um beijo. Eu pego sempre no pé do Rodrigo aqui. E a pergunta, qual é? Você falou que ia fazer uma pergunta? Se for sobre a minha vida, relacionamento, não faça. Eu acho melhor a gente não fazer, né, Pedro? Ah, entendi. Então tá bom. Mas que fique a dica, que fique a orientação. Que uma relação a longo prazo aumenta a nossa saúde mental e aumenta até a nossa expectativa de vida em mais de 3 anos do que a população que não tem um relacionamento a longo prazo. Entendi, tá bom. Eu vou buscar esse relacionamento a longo prazo aí. Ô, doutor Vinícius, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor aqui.
Diga. E a dica e o que a gente tem que passar para quem está convivendo ou acha que pode estar convivendo com alguém que tem aí atitudes suicidas. Porque eu acredito que quando a gente percebe, a gente pode ajudar, né, o nosso amigo, companheiro de trabalho, o nosso familiar. O que vocês dois têm a dizer aí para quem está do outro lado, do lado da pessoa que tem alguém com esse problema próximo? Perfeito. Eu acho que é o seguinte, primeiro é entender a gravidade da situação. Como eu disse, falar sem qualquer tipo de tabu. Perguntar, conversar com a pessoa. Por que você tá pensando que seria melhor estar morto? Né? Você já pensou numa forma de se matar? De fato tentou se matar? Busque entender essa questão primeiro. E aí, se ela de fato pensou numa forma, planejou, ou de fato já fez uma tentativa prévia, aí sim a gente precisa levar isso pro nível de uma atenção mais especializada, certo? E como uma dica principal, né, muitas vezes eu escuto, uma orientação, melhor dizendo, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu não quero viver mais. Aí eu pergunto para eles, por que você não quer viver? Eu queria sentir alívio. E eu sempre falo assim, olha, mas para sentir feliz e aliviado, você precisa estar vivo. Se você não estiver vivo, né, aí você não vai sentir nada. Né? Então, assim, aí, nesse caso, procure profissionais para te ajudar a poder sentir esse alívio através do enfrentamento dos problemas. Essa é a minha principal dica. Para se sentir feliz e aliviado, é preciso estar vivo. Certo? Perfeito. Acho que eu posso acrescentar um pouco também, Pedro. Eu acho que para os ouvintes ficarem bem claros com nossos temas, a gente tem que dividir aqui. Uma coisa é ideação suicida e a segunda é tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é aquela pessoa que já tinha a ideia de se suicidar, às vezes comentou com os amigos, às vezes não, e realmente efetivou uma tentativa. Isso é uma urgência médica. Isso vai ser atendido num pronto-socorro, vai ser encaminhado para um serviço de psiquiatria, de saúde mental. Mas eu acho que o que é importantíssimo a gente falar é a etapa anterior disso, porque é onde a gente pode impactar com a prevenção. Nesse momento, é o momento onde surge a ideação suicida. Algumas conversas, a gente pode perceber que a pessoa está mais quieta, não está cuidando tão bem da sua aparência física, não está se relacionando mais com os colegas no ambiente de trabalho ou na escola. E às vezes até surgem as palavras de perda de interesse pela vida, de tentativa de suicídio, de que talvez a morte seja algo mais interessante. Nesse momento, é um momento importantíssimo para quem está escutando ficar atento. Porque muitas vezes, o que se fala, o que essa pessoa passa por palavras, é só a ponta de um iceberg muito grande. Tem muita coisa por baixo disso. Então tem que sim dar a atenção necessária para um comentário como esse. Tem que se primeiro criar uma empatia com essa pessoa, conversar com ela, deixar ela ventilar, escutar. Um ombro amigo pode salvar vidas nessa situação. Uma coisa que eu costumava fazer quando a gente estava passando na unidade de pronto atendimento era sempre questionar: e como seria a sua vida se você não estivesse passando por esse momento? Como seria a sua vida se você estivesse num ponto ápice, num ponto muito bom da vida? Como você se sentiria? E como você se sentiria se voltasse para esse ponto? E aí, junto com ela, tentando construir os pequenos passos para se chegar desse momento ruim até o momento ideal, ou um momento semelhante a uma época muito positiva que essa pessoa já teve na vida. E é claro, tudo isso tem que ser feito com uma ajuda, com um embasamento de profissionais como o Dr. Vinícius, de um centro de atenção de saúde mental, de um psiquiatra. E lembrando também das outras comorbidades, né, que muitas vezes um transtorno mental acaba sendo um reflexo de comorbidades orgânicas dentro do corpo. Da mesma forma que uma comorbidade orgânica gera um transtorno mental, o próprio transtorno mental também pode gerar uma comorbidade orgânica. É um ciclo vicioso, saúde tem que ser vista de forma integral.
O Luiz Henrique Filipim, através do nosso WhatsApp, 1692112125, 1692112125, ele manda uma pergunta que eu acho que pode completar isso. Boa tarde, Leão. Pergunte aos doutores se a obesidade afeta a mente. Obrigado e ótimo programa. E aí, meus queridos, a obesidade afeta a mente? Eu acho interessantíssimo que a gente vai poder falar de dois caminhos diferentes, né, Vinícius? Tanto a obesidade afetando a mente, mas como também a mente levando à obesidade. Sim. Eu acho que eu começo falando aqui, primeiro que a depressão em si é um dos fatores de risco para uma população obesa. E junto com a obesidade, aumenta o risco e muito mais de você ter outras doenças, como doenças cardiovasculares. Então, acho que isso só clareia pra gente que saúde só pode ser pensada de uma forma integral. E sim, as duas coisas estão relacionadas. O que é bom porque a gente pode impactar nas duas, atuando uma e na outra. Atuando na obesidade, melhorando a obesidade, fazendo atividade física, liberando endorfina, liberando os endocanabidióides do corpo, a gente melhora a nossa saúde mental. Da mesma forma que melhorando a nossa saúde mental, a gente está mais apto para perder peso e ter um estilo de vida mais saudável. O que você tem a dizer sobre isso, doutor Vinícius? Perfeito, Arthur, sua colocação foi excelente. Só complementando ela, né, a questão da depressão, é importante primeiro diferenciar tristeza de depressão. Né? Tristeza é uma emoção. A depressão é um transtorno na qual a tristeza é um dos principais sintomas. E junto com a tristeza vem a perda de interesse pelas coisas, uma baixa autoestima associada. Então, assim, a depressão ela pode estar associada com a obesidade, né? Na medida em que a pessoa só encontra refúgio num padrão de alimentação que vai levar a essa obesidade. E, por sua vez, quanto mais obesa a pessoa estiver, isso também aumenta o grau de depressão dela. Então é aquela metáfora da cobra que come o próprio rabo, né? Você não sabe onde começa e onde termina, isso pode virar cíclico. Fazendo uma ponte com o suicídio, também os transtornos de humor, assim chamados anteriormente, estão muito associados a altas taxas de suicídio, sobretudo a depressão e a bipolaridade. Né? Então, tem vários fatores associados. Só um dado interessante, estima-se que para cada pessoa que de fato comete suicídio, outras 20 tentaram. E outras coisas que podem estar associadas ao suicídio são conflitos, desastres, violência, abuso, perdas na vida, né? Isolamento. E tudo isso está fortemente associado ao comportamento suicida, além de pessoas que são discriminadas. Altas taxas também estão nessas pessoas. Então, essa sensação de felicidade, de potência, ela precisa ser estimulada para prevenir de forma geral o suicídio. Doutor Vinícius, doutor Arthur, a gente teve uma vasta participação dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Infelizmente, a gente trabalha com limite de tempo, não conseguimos responder a todos. A gente vai tratar esse tema durante o mês de setembro. Doutor Vinícius vai voltar aí de algum lugar do mundo, a gente vai dar um jeito, doutor Vinícius, voltar. Tem outros temas que nós queremos tratar. Quero falar com o senhor sobre o atendimento terapêutico online. Queremos sim falar sobre essa leitura corporal. Você está preparado, Rodrigo? Rodrigo falou que não. Também das emoções. Eu acho que é um tema importante da gente falar também, essa questão dos relacionamentos amorosos e de talvez com um terapeuta trazer uma visão sobre isso, porque se relacionar não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, pós-pandemia. Eu queria dizer que nós aqui do Interação, a gente tratou esse tema assim, tratando a prevenção, falando antes. Jamais vocês vão nos ver aqui falando de suicídio do pós. Depois, infelizmente, não há o que se fazer e acho que não é o tipo de notícia que deve ser divulgado.
Para você que compartilha, por exemplo, um vídeo como esse ou um momento como esse em grupos de WhatsApp, é tão ruim quanto as empresas de mídia que têm noticiado os pós-suicídios. Vamos aproveitar, peguem esse programa, peguem outros programas, peguem o vídeo do CVV, vamos divulgar o pós, a forma das pessoas, o antecipado, a forma das pessoas se tratarem, porque assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir essas várias e várias vidas perdidas. E como eu disse no começo, como eu disse no editorial, você não está sozinho. Busque ajuda e a gente vai estar sempre aqui falando sobre o tema e mais, falando de formas de buscar ajuda. O programa está terminando, doutor Vinícius, obrigado, doutor Arthur, muito obrigado pela participação de vocês. Nos encontramos em outra oportunidade. Peço para você aí de casa continuar acompanhando a programação da Tarde Inteligente da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação e abrir os braços para receber muito carinhosamente uma das nossas borboletas com o Metamorfose. Amanhã eu estou de volta a partir das 15h30 da tarde. Solta o rugido do leão. Tchau, até amanhã. Maratona da Informação. A Nobre Brasil é a empresa referência no território nacional na fabricação de resistências elétricas.